O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Vocação está começando e o tema de hoje é o curso de Letras da UFPR. Não sai daí! As relações humanas são todas baseadas na linguagem e o curso de Letras aqui da UFPR parte desse princípio e dessa importância. Eu acho que ela é vital no sentido de que todas as relações humanas elas são baseadas na linguagem, né? E então eu acho que tanto a literatura, né, quanto a linguística, quanto cada vez mais as línguas estrangeiras, elas estão presentes no nosso dia a dia, então não é uma coisa que a gente possa escapar e na verdade não é uma coisa que no curso de letras a gente queira escapar, né? A gente quer realmente abraçar essa pluralidade e criar, né, nas pessoas aqui a possibilidade que tem, por exemplo, da literatura de criar novos imaginários, a possibilidade da linguística da gente compreender, né, as relações da língua, né, de linguagem de uma maneira mais criteriosa, né, científica, e a gente poder abraçar o mundo. Eu acho que são coisas que elas estão aí postas e eu acho que o profissional de letras e o curso de letras ele é uma resposta para isso, né, para esses desafios, esses vieses, né? Se a gente for pensar especialmente no profissional de letras como um docente, como um professor de língua, se a gente for pensar que metade dos juízos do mundo que forem escolher uma solução para a maior parte dos problemas sociais e de qualquer natureza vão apostar na educação e que dentro da educação a área de humanas e a área de letras, muito especialmente, domínio de língua, domínio de norma padrão, domínio de padrões de textualidade, domínio de padrões discursivos, vai estar sempre no alto dessas listas de prioridades. Eu acho que o profissional de letras é, hoje, mais do que nunca, uma figura central em qualquer debate social que você queira incluir, né? O curso de Letras da UFPR tem duração mínima de 4 anos. Essa é uma graduação bastante flexível. O curso de letras ele tem uma certa pretensão de tratar da linguagem, né, nas suas diversas modalidades, assim, né? Não em todas, não é possível, eu acredito, mas cientificamente, né, no caso da linguística, a gente também trabalha com a parte artística, né, de uma maneira tendo como objeto, né, a literatura. E a gente trabalha também com essa parte social, vamos dizer assim, né, da preparação dos professores, né, de português, de literatura, de línguas estrangeiras, né? Então, temos diversos cursos de línguas estrangeiras também. Então, ele tem todos essas características, né? Tem esse viés que é plural. O curso de letras é um grande conjunto de possibilidades. Em essência, o que a gente faz, eu acredito, num curso de letras de uma universidade federal, é fundamentalmente formar a mão de obra formadora. A gente forma professores aqui. Muita gente vai para a sala de aula, para ensino fundamental e etc. Eu acho que é a coisa até mais comum no horizonte dos alunos. Mas a gente acaba formando muitos formadores e professores. Muitos dos nossos alunos vão para outras universidades, ou para o sistema público, ou para o sistema privado, e acabam agindo como formadores desses professores de ensino fundamental. As possibilidades são diversas. São 9 opções de línguas entre estrangeiras e antigas. E não para por aí. O curso é tremendamente flexível. A gente tem a possibilidade do aluno cursar letras português e, além disso, ele pode escolher 9 outras línguas, entre 7 línguas estrangeiras e 2 línguas antigas, várias combinações de habilitação dupla e habilitação simples. A gente tem o formato de bacharelado e a gente tem o formato de licenciatura. Dentro do bacharelado, a gente tem 3 formatos diferentes, com ênfase em estudos literários, estudos linguísticos ou estudos da tradução. Com isso, você tem quase 60 maneiras diferentes de se formar em letras na Federal do Paraná. Os percursos de cada aluno aqui dentro acabam sendo muito diferentes conforme essas opções de cada um. A característica do curso é como ele abarca, enfim,
2 departamentos principais, né? E mais 3 departamentos da educação. Então, ele tem um viés, como não tem como a gente escapar disso, né? Mas plural, né? Extremamente plural. E os alunos, a ideia é que eles possam trafegar no curso e não ficar presos só em algumas coisas. Então, a gente tenta fazer, né, com que o aluno possa, nesse tempo, ter toda essa diversidade, né, ao seu dispor. Assim, né? Uma das coisas que a gente coloca como a filosofia mesmo, né, acho, do curso, que ele possa, inclusive ele pode fazer optativas em outros cursos de humanas, né, isso é interessante, né, para a formação dele, ter essa experiência com aquilo que não é óbvio, né, a princípio. O curso é diversificado e a grade curricular também, mas existe um núcleo comum de matérias pelas quais todos os estudantes de letras devem passar. Uma delas é a de teoria literária. Nós temos as disciplinas de teoria da literatura, né, que são para todos os alunos. Nós temos as disciplinas de linguística, né, que são para todos os alunos. Nós temos isso que a gente chama de núcleo comum, né, das disciplinas. Além de ser cheio de oportunidades e possibilidades, o curso tem vários diferenciais. Vamos conhecer quais são eles. O nosso curso é sistematicamente muito bem avaliado e mesmo em termos de repercussão nacional hoje, que é uma barreira que sempre foi complicada, né, para o Paraná, a gente tem conseguido uma inserção muito grande. O programa de pós-graduação hoje é muito sólido, a gente tem vários professores com um nível de inserção nacional mesmo, inquestionável, e com isso eu acho que o aluno que hoje consegue fazer letras na Federal do Paraná tem sim um diferencial grande de saída, está fazendo um excelente curso de letras. Nós temos diversos polos, assim, não são só 2, são diversos polos, em que tem muitos professores, muitos pesquisadores e professor-pesquisador, né, como é o caso da universidade, que são engajados, né, para desenvolver, por exemplo, a literatura, né, é um polo forte, as línguas estrangeiras, nós temos diversas línguas estrangeiras, né, na parte de linguística, né, então e são ramos diferentes, né, de tratamento da linguagem, né, da língua. Né. Thaís está fazendo o curso, escolheu a modalidade português-inglês. Mas o que será que motivou a estudante a fazer letras na UFPR? Eu sempre quis ser professora, eu só não sabia do quê. Então, como eu gostava muito de português na escola, muito de escrever, eu sempre gostei muito de escrever, de ler livros, assim, eu imaginei que talvez eu fosse me dar bem em letras. Anote aí algumas características que não podem faltar para o estudante se dar bem no curso. Acho que a receita principal é a curiosidade e interesse pela área. O indivíduo que chega aqui disposto a procurar e a encontrar essas coisas novas que o curso vai oferecer, vai se dar muito bem. Eu costumo dizer que quase ninguém que entra no curso de letras entra sabendo exatamente o que é o curso de letras. As pessoas entram com ideias meio equivocadas, de que elas vão estudar análise sintática, de que elas vão ler os livros que elas gostam de ler, e acaba que não é bem assim. Teoria literária é muito diferente de leitura de romance, teoria linguística é muito diferente de análise sintática ou estudo de concordância, embora isso também faça parte. As coisas são muito diferentes do que o indivíduo que chega aqui chega esperando. Mas se ele tiver uma legítima curiosidade, um legítimo interesse pela grande área dos fenômenos de linguagem em geral, ele vai encontrar muita coisa aqui dentro revolucionária para a cabeça dele. Foi o meu caso. Eu acho que é importante você ler bastante, ter boa vontade para ler e também você ser aberto a conhecer coisas novas, porque o curso de letras ele te dá muitas opções e tem muitas teorias que muitas vezes você nem sabia que existia antes de entrar no curso. Então, se você gostar da área e você gostar de estudar e de ler bastante, você provavelmente vai se dar bem em letras. Se ele for curioso, né, ele pode ter acesso a toda essa diferença, né, a ver a língua como arte, a ver a língua como objeto científico,
ter uma porta para o mundo, né, com as línguas que ele vai aprender. Fique com algumas boas dicas de quem está envolvido com o curso. Leia. Livros. Muitos. Eu acho que é bem importante você ler, gostar de ler, não só literatura, mas também textos teóricos. E também você gostar de escrever e melhorar a sua escrita, assim, treinar bastante a escrita, que é uma coisa que você vai precisar dentro de... Eu acho que de qualquer curso da universidade, mas de letras principalmente. Eu realmente aconselho, é um curso que eu aconselho, você vai aprender diversas coisas, né? Várias coisas pelo preço de uma, né? Vamos dizer assim, é um curso, mas com várias faces, né? Então, como eu já disse, você vai poder ter uma experiência com a parte linguística, uma experiência com a parte literária, uma experiência com a parte de línguas estrangeiras, né? Você pode ter, né, todas as experiências, você pode sair daqui com uma profissão, né? Então, eu acho que eu aconselho sempre, né? Eu acho que é um ótimo curso. Agora vamos falar de mercado de trabalho. A universidade é o lugar onde há mais profissionais trabalhando na área. Quais serão as que estão em ascensão? Mesmo fora do ensino, as opções de bacharelado em letras têm ficado mais fortes. Quando eu me formei aqui, elas eram muito raras. Hoje não, você tem gente saindo daqui para trabalhar como tradutor, saindo daqui para trabalhar como intérprete, saindo daqui para trabalhar em lugares que não necessariamente incluem a escola. Thaís está de saída, vai fazer um intercâmbio e quando voltar e completar a graduação, ela já sabe que área quer trabalhar. Eu sempre quis fazer um intercâmbio na faculdade e esse semestre deu certo. Eu tentei a bolsa pela mobilidade da Federal e eu consegui passar. Então eu vou para a Croácia, para Zagreb, estudar por 6 meses lá no departamento de inglês e também um pouco de linguística, vou estudar. E eu estou bem animada, assim, porque eu acho que vai trazer muitos benefícios para a minha carreira depois e porque vai ser uma experiência cultural muito diferente, porque eles são totalmente diferentes, falam outra língua, que não é nem da mesma família que o português. Então, eu estou esperando poder aprender um pouco da língua deles e um pouco da cultura também. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu só ainda não decidi se eu quero ir para a escola, para o ensino básico, ou se eu quero seguir carreira acadêmica. É uma coisa que bastante gente de letras tem em mente, de seguir carreira acadêmica, de dar aula na universidade. Isso é um plano que eu tenho também, mas para isso você tem que fazer um plano de carreira, você tem que fazer mestrado, doutorado. Isso leva bastante tempo, vários anos. Então, mas você vai começando a se preparar desde já. Eu penso em fazer mestrado, já estou pensando no tema da dissertação, então é um plano também. E só falta uma perguntinha. Thaís, essa é a sua vocação? Eu me encontrei assim no curso de letras e não sei se foi sorte ou se foi uma coisa que eu pesquisei e que deu certo, mas eu acho que sim. E começa agora o Papo Profissa. E para que você tenha uma ideia melhor sobre o mercado de trabalho na área, nós vamos conversar com o professor Gabriel. Ele dá aula de alemão aqui no Selim. Professor, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Conta pra gente, professor, como é que você escolheu a graduação de letras? Isso já faz tanto tempo. Deixa eu ver, são quase 10 anos na área. No momento do vestibular eu vi que eu tinha uma tendência muito grande para a área das línguas. Gostava muito de língua portuguesa e sempre fui um bom aluno de língua estrangeira. Achava outras culturas muito interessantes e fiz a opção pelo curso de letras, realmente pensando na possibilidade de me aprofundar no estudo da língua portuguesa e de línguas estrangeiras e, além disso, ganhar dinheiro. E aí depois que veio a escolha pelo alemão, né, professor? Na verdade, o meu contato com a língua alemã já é um contato muito antigo, talvez um pouco por origem familiar. No momento do início da graduação, eu comecei estudando português e inglês. Durante a graduação, recebi muito incentivo de uma professora
que disse: não desista do alemão, continue estudando, é muito importante. E através desse incentivo eu consegui uma bolsa de estudos para passar um tempo na Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha, e lá eu pude fazer disciplinas na área da germanística e da romanística. E isso realmente me impulsionou no estudo da língua alemã. Posteriormente, eu vi a oferta de um mestrado bilateral oferecido pela UFPR em cooperação com a Universidade de Leipzig. Atualmente é o único mestrado bilateral reconhecido na América do Sul. Existe outro na cidade de Guadalajara, que também é um mestrado bilateral com Leipzig, mas na América do Sul apenas a UFPR oferece esse sistema de estudo. E durante esse período na Alemanha eu pude aprender muito, né, me aprofundar no estudo da língua alemã e também utilizar o português, o ensino do português como língua estrangeira. Foi uma experiência realmente muito interessante. Professor, explica pra gente o que é o CELIM. O CELIM é o Centro de Línguas e Interculturalidade da Universidade Federal do Paraná. Ele foi criado em 1995. Naquele momento era necessário um centro de estudos e ensino onde os acadêmicos dos cursos de letras pudessem fazer estágios e realmente formar-se professores. Com o passar do tempo, o CELIM foi crescendo, a oferta de cursos foi aumentando e a procura aumentando mais ainda. Durante todo esse período, as línguas do curso de letras foram oferecidas e outras línguas como nórdico, como grego antigo, como guarani também entraram para a grade do CELIM. Então o CELIM oferece os cursos a preços competitivos, com professores qualificados, na sua grande maioria com alta formação acadêmica na área, sem esquecer a formação dos professores, formação continuada. Então os professores que atuam aqui geralmente possuem algum vínculo com a UFPR, sendo acadêmicos ou professores dos cursos de letras, e desempenham essas atividades oferecendo cursos para a comunidade. Conta pra gente um pouco da sua rotina de trabalho aqui no CELIM. Nesse semestre, minha rotina de trabalho não está muito pesada, já foi mais pesada anteriormente, mas por compromissos acadêmicos, né, o prosseguimento dos estudos, esse semestre eu estou trabalhando apenas 4 vezes por semana aqui no CELIM, oferecendo cursos na área de alemão como língua estrangeira e também apoiando um pouco a parte de português como língua estrangeira, que é uma parte muito interessante. E é uma rotina bem interessante porque você sempre está se defrontando, se confrontando com novos problemas. O aluno sempre tem uma dúvida diferente, sempre aparece uma tematização diferente, o momento de cada aula é um momento muito especial porque cada aula é única. Então não existe uma receita pronta, por mais que eu já tenha lecionado várias vezes o alemão 1, o alemão 2, sempre aparece alguma coisa, acontece alguma coisa, um aluno novo traz uma experiência diferente, muitas vezes positivas, uma ou outra vez um pouco negativa, mas é realmente muito interessante, né, esse trabalho que nós desenvolvemos aqui. E o que você acha que um profissional formado em letras precisa ter para se dar bem no mercado de trabalho? Primeiramente, eu acredito que a formação é muito importante, ou seja, a dedicação, tanto para a língua materna quanto para a língua estrangeira. Alguns profissionais de letras se concentram apenas na língua materna, alguns apenas na língua estrangeira, alguns fazem a licenciatura dupla, ou seja, da língua materna mais a língua estrangeira. Alguns optam, né, acabam ficando viciados nessa área de letras e começa com uma licenciatura em português, faz uma em inglês, depois uma em espanhol, outra em alemão e italiano e vai, né, virando patrimônio da área de letras aqui da Federal. Então, é realmente necessário muita dedicação nessa área de estudo, né, e muito amor. É necessário ter muito amor porque muitas vezes não é fácil. E acredito que só quando a pessoa tem muito amor para desenvolver esse trabalho é que ela consegue realmente obter sucesso. Professor, uma dica que você daria para quem está pensando em fazer letras, seguir o mesmo caminho que você? Eu acredito que é um momento muito propício, nós podemos ver esse novo programa do governo federal, uma parte do Ciências Sem Fronteiras, que agora é voltado especificamente para línguas estrangeiras, para professores e alunos dos cursos de letras das universidades. E eu vejo nisso um fator motivador muito grande, porque durante a sua graduação é realmente possível você fazer uma parte dos estudos em um país estrangeiro,
um país onde é praticada ou falada a língua que você estuda na universidade ou alguma outra, e o fator da cultura também é muito importante, você vai ter contato com culturas diferentes. E é mais legal pensar ainda que quando você está num país estrangeiro, você não vai ter apenas contato com os nativos daquele país, mas geralmente como estudante estrangeiro você tem contato com estrangeiros de muitas partes. Eu posso usar o meu exemplo, durante o período que eu estive na Alemanha, eu tive contato com muitos argentinos. E foi realmente uma experiência muito gratificante, porque como um brasileiro normal, digo assim, sempre havia aquele sentimento, né, futebol, Argentina, aquela dificuldade em entender os nossos vizinhos. Mas justamente na Alemanha que eu tive a oportunidade de conhecê-los, né, de forma muito mais próxima, e eu acredito que isso estreitou laços e foi realmente uma experiência muito bacana. E para finalizar, professor, você acha que essa é a sua vocação? Eu não acho, agora eu tenho certeza, né? Primeiro a graduação, mestrado, depois o doutorado. Parece que cada momento de estudo, cada momento de contato com a área, cada congresso, cada evento, cada aula em si, traz algo novo. E realmente eu me sinto muito satisfeito. É difícil falar que eu trabalho aqui na Universidade Federal, porque eu venho aqui, eu cumpro o meu horário, desenvolvo as minhas atividades, mas eu tenho a impressão que eu realmente estive apenas conversando com as pessoas. Essa aula tornou-se algo muito agradável. Estou muito satisfeito. Muito obrigada, professor. E aí, você já descobriu se essa é a sua vocação? O curso de Letras da UFPR tem duração de 4 anos. Todo ano são ofertadas 195 vagas. As aulas são realizadas no período da manhã ou à noite no campus Reitoria. Para mais informações, acesse o site www.letras.ufpr.br. O Vocação está no fim. Para assistir essa ou outras edições, acesse o site tv.fpr.br e não esqueça de curtir a gente nas redes sociais. Até semana que vem!